Vamos ao momento da ministração da palavra de Deus. Pai de amor e de verdade, abrimos a Tua palavra santa e gloriosa nesta hora, Senhor, certíssimos de que o Senhor, por Sua graça e bondade, ó Deus, ainda fala com o Teu povo. Sim, Senhor, nós estamos reconhecendo nossa total e inteira dependência de Ti e do Teu Espírito Santo. Vem, Senhor, agora e manifesta a Tua presença nesta mensagem bíblica, para que todos sejamos abençoados, fortalecidos, encorajados, Senhor, e abençoados por Ti. É o que nós Te pedimos e rogamos no santo nome de Jesus. Todos dizem amém. Meus amados e queridos irmãos, abramos as nossas Bíblias no texto inicial que lemos no início deste culto, no livro de Esdras, capítulo de número 3. Nós lemos todo o capítulo, composto de 13 versículos, porém quero reler nesse instante apenas os 3 primeiros versículos que dão a esta mensagem o texto áureo. O tema da mensagem de hoje nos fala sobre a reconstrução do templo. Meus amados irmãos, diz assim a palavra de Deus: e chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel já nas cidades, ajuntou-se o povo como um só homem em Jerusalém. Levantou-se Jesua, filho de Josadaque, e seus irmãos sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus irmãos, e edificaram o altar do Deus de Israel, para sobre ele oferecerem holocaustos, como está escrito na lei de Moisés, homem de Deus. E firmaram o altar sobre as suas bases. E ainda que estavam sobre o terror dos povos de outras terras, ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor de manhã e à tarde. A igreja diz mais um amém. Amém. Meus queridos irmãos, esse texto, inicialmente, assim lido de forma rápida, como os lemos agora, talvez você não perceba o que ele representa. Mas o Senhor trouxe ao meu coração uma mensagem sobre a reconstrução do templo. Nesta ocasião da história do povo de Israel, era uma ocasião de grande declínio espiritual. O povo havia sido levado para o cativeiro. Não somente o reino do norte, mas o reino do sul, o reino do norte, subjugado pela Assíria, sobre um dos seus maiores generais, Sargão II. Porém, o reino do sul, Judá, Jerusalém, havia sido levado por um dos mais poderosos impérios de toda a antiguidade, foram levados para a Babilônia. E ali estiveram cativos, conforme a Bíblia e conforme o Senhor havia profetizado por boca do profeta Jeremias. Mas aprove ao Senhor que, quando foram cumpridos os dias do término do cativeiro, Deus usa um homem chamado Ciro e envia de volta este povo à sua terra. Diz a palavra do Senhor em Esdras capítulo 1, que eles foram despertados pelo mandato de Ciro e pela trombeta do império, mas nem todos se levantaram. Isso ocorre muito nos nossos dias. As pessoas são despertadas, mas nem todos se levantam. Porque muitos na terra do cativeiro haviam constituído famílias, tinham adquirido propriedades, já estavam estabelecidos em seus negócios e interesses pessoais. E parece que não era mais importante. Eles não tinham mais o ideal de nação, de pátria. A identidade havia fugido de alguma forma dos seus corações. Eles preferiam o conforto e a comunidade de Babilônia. Porém, diz a palavra do Senhor que muitos foram despertados. E dentre eles, Deus despertou um homem e o trouxe como governador para liderar a primeira leva de exilados sob a ordem de Ciro e reconstruir o templo do Senhor que estava em Jerusalém. Diz a palavra de Deus que Zorobabel trouxe naquela primeira leva em torno de 50 mil pessoas. Imagine, meus irmãos, uma multidão de 50 mil pessoas marchando, andando,
uma distância aproximadamente como daqui a São Paulo. Uma logística super complicada pelo caminho. Você pode imaginar uma decisão de voltar para casa nessas circunstâncias todas e tudo o que envolveu. E um homem chamado Zorobabel foi elegido, distinguido dentre os seus irmãos judeus, ele que era da linhagem de Davi, para liderar aquele povo de volta como governador e com cartas do imperador de Ciro. Ele que foi ungido por Deus para liberar o povo, porque essa liberação e a volta dos exilados para suas terras de origem era também parte da política expansionista do reino da Pérsia. Eles achavam e compreendiam que se os povos voltassem aos territórios que agora eram conquistados por eles, os nativos voltassem, eles teriam menos dificuldades com a questão das rebeliões, de sedições que poderiam se levantar. Meus irmãos, e quando a gente vê essa realidade toda, diz a palavra do Senhor, e chegando, agora você já está em Êxodo capítulo 3, e chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel já nas cidades, aqui eles já estão em Jerusalém, aquela leva de 50.000 pessoas, a Bíblia não narra especificamente nem com minúcias todo aquele trajeto, aquela viagem, o que eles enfrentaram, mas certamente que a mão do Senhor foi com eles e os trouxe em paz até a cidade de Jerusalém, porque somente Deus poderia fazer aquilo. E Esdras depois confirma, glória a Deus, como foi que Deus os conduziu, porque esta era a primeira leva de exilados. A segunda leva de exilados viria com Esdras, apenas 2.000 e poucas pessoas, e a terceira com Neemias, apenas poucas pessoas, mas essa era a maior leva que chegava, em torno de 50.000, para reconstruir os muros. Meus irmãos, eu fico pensando daquela realidade de uma terra assolada, de um povo dividido, uma miscigenação tremenda, pois ali estavam os samaritanos, de alguns poucos que o Império Sírio deixara, e de outros povos ao redor, que ali também já habitavam. Eles não tinham culto, eles não tinham o sacrifício do Senhor, não havia o templo, pois ele havia sido completamente destruído, toda aquela glória da época de Salomão. E eu, meus irmãos, começo a imaginar neste momento, o templo do Espírito Santo que somos cada um de nós, no dia em que nós fomos levados também cativos, estivemos no cativeiro, em que não havia mais templo, em que havia agora somente trevas, naquele tempo glorioso, em que a magnificência da presença do Senhor habitava naquele jardim, e que nós tínhamos comunhão com Deus, e que a glória do Senhor se manifestava. Com o pecado veio o cativeiro, veio a escravidão, o templo não tinha mais luz, não tinha mais glória, não estava mais a presença do Senhor ali. Mas chegou o momento, glória a Deus, de voltar. Chegou o momento de reconstruir o que havia sido destruído. Era chegado o momento de levantar o templo, mas agora não somente um templo feito por mãos humanas, mas uma casa espiritual, como diz a Bíblia. Pois a palavra do Senhor diz que nós somos edifício de Deus, como pedra viva somos edificados, casa espiritual. E o apóstolo Paulo diz: ou não sabeis vós que sois templo e morada do Espírito Santo, e que o Espírito Santo de Deus habita em vós? Quem sabe que é templo e morada do Espírito Santo? Mas para você ser templo e ser reconstruído, o cativeiro precisou terminar. Ele, o Senhor Jesus, levou cativo o cativeiro, rasgou a célula da nossa iniquidade, glória a Deus, nos tirou do reino das trevas, iluminou nossos corações com a sua presença, com a sua luz. Aleluia, aleluia. Meus irmãos, dificilmente você não vai dar glória a Deus nesta mensagem, porque é algo que toca muito os nossos corações. Agora imaginemos, meus irmãos, você que ainda está com a sua Bíblia aberta, por favor, não feche. Esta aplicação um pouco de não somente observarmos o aspecto histórico. Há um personagem chamado Zorobabel, que muito chama a minha atenção, pois quando ele chega, diz a Bíblia que ele junta então os filhos de Israel já nas cidades,
já nas cidades, e diz o texto do versículo 1, ajuntou-se o povo como um só homem em Jerusalém. E eu fico imaginando uma multidão de 50.000 pessoas, reunidos como se fosse uma só pessoa. E você fica também pensando como foi essa reunião solene, como agregar tantas pessoas, mas eles já estavam nas cidades. E vejam que isso não foi do dia para a noite. Vocês vão já entender um pouco mais, porque eles chegaram e no outro dia não foram começar o templo, porque o material precisava chegar, porque o povo precisava ser mobilizado, e uma série de outras coisas. Mas diz a palavra do Senhor que o povo ajuntou-se como um só homem. E diz a palavra do Senhor que o sacerdote, levantou-se Jesua, filho de Josadaque, e seus irmãos os sacerdotes. Veja o que diz o texto, meus irmãos. E Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus irmãos, e edificaram o altar de Deus, do Deus de Israel, para sobre ele oferecerem holocaustos, como está escrito na lei de Moisés, o homem de Deus. Levante sua mão e diga assim comigo: a reconstrução do templo. Vamos dizer de forma pentecostal: a reconstrução do templo começa com a edificação do altar. Glória a Deus. Meus irmãos, a reconstrução do templo de nossas vidas também é assim. Diz Hebreus capítulo de número 13, versículo de número 10, que nós possuímos um altar. A reconstrução do templo de nossas vidas também começa com a edificação do altar. E se você puder sentir um pouco mais a grandeza do que Deus quer transmitir hoje, quando você estuda um pouco a história bíblica, você compreende o que significa o altar. O altar, não somente no Velho Testamento, mas no Novo, ele aponta dois sinais que o distinguem de uma forma gloriosa. O primeiro, que o altar significa a presença de Deus. É no altar onde Deus se manifesta. Um altar sem a presença do Senhor não é um altar. É onde a glória de Deus também desce. É onde a voz solene do Senhor se manifesta. É onde o povo adora. É onde Ele escuta nossas orações. É onde Ele fala com o povo. É no altar. O altar fala da presença de Deus. Isto é muito próprio em todas as culturas dos povos da antiguidade, levantar um altar. Na época de Paulo, na antiga Grécia, havia tantos altares no Areópago que tinha um altar ao Deus desconhecido. Ele disse: então esse é o Deus que eu vou adorar agora. Vocês não conhecem, mas eu vou fazê-lo conhecido. Mas o altar também, irmãos, fala de proteção. Eles estavam chegando para reconstruir o templo, em uma Jerusalém completamente arrasada, descaracterizada da graça, da glória e do poder de Deus. A identidade também estava completamente depreciada. E vamos já ver isso um pouco mais, com mais calma. Mas veja, meus irmãos, agora o altar, eles prepararam, edificaram o altar. A liderança de Zorobabel, meus irmãos, agora estabelece um firme fundamento espiritual para os seus esforços de construção. Irmãos, eu fiquei pensando muito e meditando um pouco nesta mensagem de hoje durante esse dia, e um pouco desde ontem, quando o Senhor trouxe e vivificou esta palavra ao meu coração, que às vezes nós empreendemos muitos esforços e os nossos esforços falham, porque o nosso altar não está edificado ou não está sobre as bases que deveria estar. Não podemos nem devemos começar nenhum empreendimento, nem empreender nenhuma ação, sem termos a certeza inabalável que nós começamos pela edificação do altar, que ele é o fundamento. Glória a Deus. Mas não é somente o altar em si, a figura do altar, não é um púlpito simplesmente, não é uma figura decorativa, não é parte da arquitetura de um templo. Nós estamos falando do altar, o lugar onde é
ofertado ao Todo-Poderoso, o holocausto contínuo, glória a Deus, onde nós apresentamos a nossa adoração, o nosso sacrifício ao Senhor, é diante do altar. Os irmãos estão diante do altar, nós estamos no altar, mas de nada adiantaria se o Todo-Poderoso não estivesse presente conosco nesta solene e abençoada reunião, neste culto e neste altar. Apesar do altar estar aqui, milhares de irmãos talvez estejam nos vendo hoje ao longe, estão também diante do altar que foi levantado aqui, ouvindo a palavra do grande Deus. Meus amados irmãos, mas veja o texto sagrado, você que está com a Bíblia aberta, eles levantam o altar do Senhor, glória a Deus, levantam o altar, e não somente isso, mas também eles oferecem holocausto ao Senhor, para sobre ele oferecer holocausto, como está escrito na lei de Moisés, o homem de Deus. Agora, os sacerdotes, os levitas ali presentes, e também Zorobabel, o governador, o líder, eles estavam diante do altar do Senhor, mas não simplesmente para estarem diante do altar. Não era à toa que 50 mil pessoas estavam de pé, com um só coração, como se fosse uma só pessoa, estavam ali para adorar. Seria restabelecido não somente as bases do altar, mas também o altar seria edificado, e todo o sistema levítico, mosaico, da lei de Deus agora começaria a ser restabelecido, a começar pelo holocausto. O holocausto, que significa aquele que sobe, o mais perfeito de todos os sacrifícios, a única oferta que era oferecida ao Senhor, que era queimada por inteiro. Glória a Deus. Meus irmãos, eu estou maravilhado com isso, com esse texto, porque não era somente o altar que estava sendo edificado, mas o holocausto ia ser oferecido. Pastor, eu queria entender um pouco mais. Meus amados irmãos, quando nós falamos em holocausto, nós estamos falando da entrega por inteiro de cada um de nós. Nós estamos pensando aqui com os irmãos o que está lá em Números, no capítulo 28, que fala de um holocausto contínuo. No capítulo 28, versículos 1 a 3, que fala no versículo 6, no 14, no 24, no 31 e tantos outros textos. Só no capítulo 28 de Números, mas Levítico também no capítulo 6, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Levítico capítulo 6, porque nós temos aí um texto que fala sobre o holocausto, e quando fala sobre esse holocausto, nós estamos falando de um holocausto contínuo. E se você observar no texto de Esdras capítulo 3, no versículo 5, e depois disso o holocausto contínuo, porque o holocausto contínuo também é citado nesse texto. Que holocausto é este, meus irmãos? Fala do sacrifício de um cordeiro sem mancha, que era oferecido de manhã, ao nascer do dia e ao crepúsculo da tarde, de forma contínua, entrando e saindo todos os dias. Imagine agora eu e você como cordeiro, que apresentamos os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Imagine agora que o cordeiro para o sacrifício não é mais aquele cordeirinho que era apresentado, agora sou eu, você, o Cristo, o Filho de Deus. Ele foi o cordeiro pascual que tirou o pecado do mundo, mas eu me ofereço também a ele diante do seu altar, um holocausto contínuo, sem mancha, para ser queimado. Veja o texto da palavra, era um cordeiro pela manhã, um cordeiro à tarde, de forma contínua. Meus irmãos, quantos querem viver aqui uma vida para Deus, que agrade ao Senhor, fazer a sua vontade e dar testemunho dele? Nós, irmãos, esse é o nosso grande desejo, embora a gente sabe que muitas vezes nós falhamos, esses esforços são frustrados por nossa ineficiência, por nossa incredulidade, por nossa negligência, pelo nosso pouco zelo, ou quem sabe pela nossa falta de vigilância, mas o nosso desejo é agradar a Deus do mais profundo do nosso coração. Daí a ordem do Senhor no Velho Testamento: ofereça um holocausto contínuo. Esse cordeiro era oferecido de manhã e à tarde. Quando você chega lá em Levítico, no capítulo de número 6, se você estiver com a sua Bíblia, por favor, você pode abrir agora, ou até mesmo vejamos na tela o que diz. Levítico 6 diz assim:
Disse mais o Senhor a Moisés: dá ordem a Arão seus filhos, dizendo: esta é a lei do holocausto. E nesse texto ele fala sobre a lei do holocausto. Lá em Números 28 ele já fala sobre todos os procedimentos, e ele fala sobre que o holocausto fica na lareira, porque o holocausto tem que ser queimado por inteiro na lareira do altar. Glória a Deus. Irmãos, tem muito altar por aí, mas um altar sem essa lareira é um altar que não tem holocausto, é um altar que não tem fogo. Glória a Deus. E a palavra do Senhor diz que toda a noite até pela manhã, e nela se manterá aceso o fogo do altar. Meu irmão, o Espírito do Senhor diz hoje ao meu coração: mantenha-se aceso. Fale sobre esta lâmpada que não pode se apagar. Fale sobre este fogo que não pode deixar de ser alimentado. Desta lenha que às vezes a gente fala que representa a oração, e é verdade. E diz a palavra, terminando esse texto, que o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Mas ele só arde se tiver lenha, ele só arde se tiver quem mantenha aceso. É um cordeiro de manhã e um cordeiro à tarde. Você precisa estar diante dele de manhã e à tarde. Remove a cinza elevada. Diz o texto da palavra que ele se veste, ele se purifica, o sacerdote, bota roupas de linho, vestes limpas. Quem se lembra de Colossenses? Se despe do velho homem, né? Se reveste do novo. É assim que a gente oferece o sacrifício, é assim que a gente vai diante do altar. Mas depois que a gente vai diante do altar, que oferece, glória a Deus, e que remove a cinza e leva para fora, no outro dia você oferece de novo, glória a Deus, e não pode parar. Levante sua mão e diga assim: não pode parar. Depois de aspirar suas vestes, veja só, meus irmãos, glória a Deus, e para fora do arraial há um lugar limpo. O fogo, pois, sempre arderá sobre o altar, não se apagará, mas o sacerdote acenderá a lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto. Porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará as gorduras das ofertas pacíficas. Irmão, o holocausto é colocado em ordem. Eu sempre gosto de ver isso, irmãos, como um churrasco que você faz na sua casa. Você coloca o cordeiro pascual, era colocado em ordem, tinha que queimar todo. Tem irmão que fica cozido, sabe, irmão? Cozinha, mas não queima. Tem uns crentes cozinhados por aí, tem uns sapecado por aí. É aquele churrasco que você faz, só assa em cima. Não, meu, eu quero bem passado. O negócio de Jeová não é bem passado, nem é cozidinho, nem engomado, nem assado, não, ele quer completamente consumido pelo fogo. Esse cordeiro tem que ser queimado. Quem está entendendo esse tipo de sacrifício? É entrega total. Tudo que você tem, tudo que você é, coloque em ordem o holocausto. Levante a mão e diga comigo. Não vou pedir para você dizer o irmão, para não constranger ninguém, mas diga assim: preciso colocar em ordem o meu holocausto pessoal. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, o holocausto contínuo está relacionado a tirar os nossos pecados, limpar as impurezas, para nos levar a ter comunhão com Deus. Quem compreende isso diz amém, irmãos? Amém. Quantos creem que toda hora é hora de voltar ao Senhor? Glória a Deus. Se houver algum cativeiro na sua vida, saiba que hoje você vê o lugar certo. Você hoje vai restaurar o altar e vai restabelecer a adoração e o holocausto. Se você veio para cá pensando outra coisa, vai sair daqui hoje só a cinza. Vai ser queimado pelo fogo do altar de Deus. E o novo cordeiro vai ser oferecido amanhã e à noite de novo, e assim todos os dias, em holocausto contínuo. Glória a Deus. Irmãos, eu poderia falar da lâmpada, eu poderia falar do azeite. Irmãos, isso fala, sabe o que? Do holocausto contínuo, da nossa identificação com Cristo. Isso aponta para Jesus Cristo, na substituição da expiação santa lá do Calvário. E Deus deseja, meus irmãos, que nós como filhos nos mantenhamos de forma contínua em comunhão com Ele, em adoração com Ele, e que no nosso altar esteja continuamente aceso. Diz a palavra de Deus: o fogo, vamos dizer todos juntos, o fogo arderá continuamente sobre o altar. E com muita alegria diga assim: e não se apagará.
Glória a Deus. Meus irmãos, agora volte a Esdras, capítulo de número 3. Então você compreendeu que 50 mil pessoas vieram com Zorobabel, chegaram em Jerusalém, e antes de começar a construção do templo, eles edificam o altar. Edificam o altar do Senhor, restabelece o holocausto, e veja no versículo 4 que eles celebram a festa dos tabernáculos, como está escrito, oferece holocaustos diários, versículo 4, segundo o número ordenado para cada dia, porque tudo isso está prescrito na lei. O versículo 5 diz assim: depois disto, o holocausto contínuo, que eu acabei de vos falar um pouco, sucintamente, que é uma linda mensagem, que devo ter pregado aqui há alguns anos atrás, talvez, eu creio que sim. E depois os outros sacrifícios, conforme a lei de Moisés mandava, e diz o texto da palavra, e todas as festas fixas do Senhor, versículo 5, como também os dos que traziam ofertas voluntárias ao Senhor. E eu aqui comecei, irmãos, a refletir sobre algumas coisas do tempo que nós estamos vivendo, em que o voluntariado na casa de Deus está embaixo, em que cada vez menos pessoas se dispõem ou se disponibilizam para voluntariar-se em alguma obra, em algum serviço da casa de Deus. E Deus me disse, isso não é nada mais, nada menos do que problemas no altar. Porque quando o altar está edificado, está sobre as bases e os fundamentos, não falta voluntário na casa do Senhor para fazer a obra de Deus. Problema no voluntariado é problema no altar. E digo sem nenhum receio, é problema no altar. É altar sem fogo, é altar sem a presença de Deus. É holocausto, mas não é contínuo. É holocausto, mas não está em ordem. Mas vejam, meus irmãos, o que diz mais o texto. Não é somente a questão das ofertas, porque o templo precisava ser construído, e ninguém constrói templo sem dinheiro. Zorobabel levou cartas, estava esperando madeira chegar da Fenícia, os tíros, os sidônios. Imagine o tempo que levava cartas chegando a essas localidades para se cortar madeira, se colocar em navios, para depois vir e chegar em Jerusalém para a construção do templo. O que é que demandava toda essa logística? Mas enquanto isso, o altar ia sendo edificado, as bases eram colocadas sobre o fundamento. Glória a Deus. Eu quero concluir a mensagem de hoje falando sobre os fundamentos do altar, sobre essas bases. Mas meus irmãos, veja o que diz o texto. Também dos que traziam oferta voluntária ao Senhor. Versículo 6, quem está acompanhando? Desde o primeiro dia do 7º mês, começaram a oferecer holocaustos ao Senhor. E quando começa a oferecer holocausto, quando a comunhão começa a ser restabelecida, quando o povo tem um encontro com Deus, o que é que acontece? Porém ainda não estavam postos os fundamentos do templo do Senhor. O templo não tinha sido construído, mas o sacrifício, todo o sistema de culto já estava sendo restabelecido, o altar já estava levantado, o holocausto contínuo também, os voluntários já começavam a trazer as suas ofertas, e diz a palavra do Senhor no versículo 7, deram pois o dinheiro. Irmão, os crentes hoje, mão de vaca que tem, não sei no Brasil afora, mas no Ceará tem muito. Tem uns irmãos que para dar uma oferta é só a misericórdia de Deus. Tem que fazer uma feijoada, tem que fazer muita coisa. Ah, meu Deus, tem que fazer um bazar, tem que fazer muita coisa. Mas crente que tem um altar plumado com Jeová, meu irmão, ele abre a mão, abre o bolso e ele sabe que Deus vai mandar de forma quadruplicada. Boa medida, sacudida, recalcada, irmão. É 30, 60, 100 por 1. Quem crê nesse negócio, irmão? Ou vocês não creem? Eu creio nisso. Eu estou dizendo aqui, não, irmãos, o que a palavra de Deus está falando. Deram, pois, dinheiro aos pedreiros, aos carpinteiros. E encontrei um pastor, me ajude, está faltando dinheiro, está com uma semana que eu não pago os pedreiros. Tem um irmão lá revoltado, diz que vai me botar na justiça. E esses são os irmãos mesmo, irmão. Falta dinheiro para os pedreiros. Você pensa que o pedreiro trabalha de graça? Pode ser até crente, aí é que trabalha caro mesmo. Você pensa que carpinteiro trabalha de graça, que pintor trabalha de graça? Trabalha não. Mas irmãos, quando o altar
do povo de Deus está aceso, glória a Deus. Deus dá dinheiro ao povo de Deus e Ele banca a obra de Deus. Quantos querem ser um desses patrocinadores? Glória a Deus. Eu acho que essa mensagem está muito apropriada para o tempo que nós estamos vivendo, mas eu estou aplicando aqui ao templo espiritual. Glória a Deus, principalmente, embora tenhamos uma tarefa de construir um templo material, mas eu digo uma coisa, irmãos, pela experiência que eu tenho, aonde passei construindo templos, e não foram poucos, glória a Deus, não foram poucos, não vou dizer que já chegou a uma centena, só no interior, e agora aqui em Fortaleza, não sou eu que construo, o dinheiro não é meu, mas é do povo de Deus, mas Deus está mobilizando o povo, a gente vai botando lenha no altar, glória a Deus, vai também ajeitando o altar pessoal de cada um, porque quem estava colocando o altar em ordem, não era somente os sacerdotes, os levitas, era todo o povo. Meus irmãos, eu preciso correr com essa mensagem, glória a Jesus. Quem está entendendo até aqui diz amém. O povo volta, se reúne, edifica o altar, o holocausto agora é celebrado ao Senhor, todas as festividades, meus irmãos, e neste momento, quando o povo de Deus se levanta, você está com a sua Bíblia aberta, acompanhe no versículo de número 8, no segundo ano da sua vinda, note que eles chegaram, agora já era o segundo ano, o templo ainda não tinha começado, mas o altar estava sendo edificado. Aleluia. No segundo ano da sua vinda à casa de Deus em Jerusalém, no segundo mês, portanto, 2 anos e 2 meses, Zorobabel, filho de Sealtiel, Jesua, filho de Josadaque, e os outros seus irmãos sacerdotes e levitas, todos os que vieram de onde, irmãos? Do cativeiro, a Jerusalém, fizeram o quê? Começaram a obra da casa do Senhor, glória a Deus. Começaram a obra da casa do Senhor, e constituíram levitas da idade de 20 anos para cima. Então se apresentaram Jesua com seus irmãos, e Cadmiel, seus filhos, os filhos de Judá, para juntamente vigiarem os que faziam a obra da casa de Deus, bem como os filhos de Renadade, seus filhos, seus irmãos, os levitas, quando os edificadores, guarde esse texto do versículo 10, quando os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, apresentaram-se os sacerdotes. Irmãos, que cena linda isso, aparamentados, vestidos apropriadamente, com roupas sacerdotais, e com trombetas, e os levitas, filho de Asaf, com símbolos, para louvarem ao Senhor, glória a Deus, oh glória a Deus, irmãos, é por isso que há uma festa no céu, quando o pecador se arrepende, porque uma pedra fundamental é lançada num templo que vai começar a ser construído, não é verdade? Aleluia, e cantavam alternadamente, louvando e rendendo graças ao Senhor com estas palavras, vamos dizer todos juntos, Ele é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. E todo o povo jubilou com altas vozes, louvando ao Senhor, por se terem lançado os alicerces da casa. E aqui começa o que sempre vai começar na sua vida e na minha, quando começamos a reconstruir: oposição. Porém, muitos dos sacerdotes e levitas e cabeças de família, já idosos, que viram a primeira casa, choraram em altas vozes. Meus irmãos, falamos sobre a chegada, falamos sobre o altar, sobre o holocausto, falamos sobre o começo da construção do templo. E quando o templo começa, Zorobabel começa, a pedra fundamental é lançada, e o povo jubila e canta. Os idosos choravam porque tinham contemplado a glória do templo de Salomão, e agora viam os alicerces de um templo completamente diferente. Os mais jovens, os que tinham vindo, que não conheciam aquela glória, só de ouvir falar, davam gritos, e ninguém sabia quem gritava mais, e se eram os que choravam, ou se eram os que jubilavam de alegria por ver o templo sendo construído. O fato, meus irmãos, é que quando alguém se levanta para reconstruir,
pode ter certeza que uma oposição ferrenha também se levanta para lhe impedir de construir. Mas eu chamo a sua atenção, se você está com a sua Bíblia aberta, para você ver o tamanho, um pouco do tamanho, da dimensão da oposição que se levantou para a construção do templo. Capítulo 4 de Esdras, se você estiver com a sua Bíblia aberta, você vai ver um pouco. Diz a palavra do Senhor que ouvindo os adversários de Judá, eu vou ler pelo menos até o versículo 4, que de Judá e Benjamim, que os que voltaram do cativeiro edificavam o templo, 2 anos e 2 meses não tinha acontecido nada, a oposição estava tranquila, porque assim, meus irmãos, se nós não quisermos ter dificuldade com a oposição, é só não fazer nada, é só não empreender nada, é só você ficar parado, estacionado, mas também não vai a lugar nenhum. É colocar lenha no altar e edificar, e em nome do Senhor Jesus enfrentar, glória a Deus. Mas veja o que aconteceu. Ele edificava o templo do Senhor, Deus de Israel. Chegaram-se a Zorobabel, os cabeças e aos cabeças das famílias, e lhe disseram: deixai-nos edificar convosco, porque como vós buscaremos o vosso Deus, como também já lhe sacrificamos desde os dias de Esaradom. Imagine, irmãos, esse sacrifício misturado com as coisas da Síria aqui. Ah, meu Deus, altar, iria profanar o altar, e os que fez subir para aqui. Porém Zorobabel, Jesus e os outros cabeças das famílias lhes responderam: nada tendes conosco na edificação da casa ao nosso Deus, nós mesmos sozinhos a edificaremos ao Senhor Deus de Israel, como nos ordenou Ciro, rei da Pérsia. Olha o texto do versículo 4. Então agentes da terra, essa gente da terra, irmãos, era uma mistura de judeus com sírios, com samaritanos, inimigos. É onde estava aquela turma, Tobias, Sambalate, Gesem, o Arábio. Não gosto nem de falar nesses nomes, porque essa raça não morreu ainda. Aonde a gente vai encontra esse povo. E o pior para mim é esse Gesem, o Arábio, que é o levador de recado e inventador de conversa. Então, a gente da terra desanimaram o povo de Judá, inquietando-os de edificar. Meus irmãos, esteja preparado para a oposição quando você se levantar para edificar. Quando você tem uma ordem do Senhor. Quem tem ordem de Deus aqui para edificar a casa espiritual? Quem tem ordem de Deus para levantar o templo? Nós temos ordem, mas a Bíblia diz: pode ter certeza, vai ter aflição. No mundo tereis aflições. O diabo anda ao derredor como leão buscando quem vai tragar. Está escrito ou não está, meus irmãos? Nós já sabemos. Mas nós estamos construindo esse edifício, glória a Deus. Como pedra viva, estamos sendo edificados. Aleluia. Aleluia. Mas eles inquietavam, meus irmãos, o povo, ele inquietava as mãos do povo de Deus para que eles não edificassem, impedindo de edificar. E agora, os irmãos se lembram que eu falei um pouco sobre o altar, que representava a presença do Senhor e também a proteção de Deus. Agora veja o que o templo representava. O templo representava a própria identidade. A identidade da nação. Um povo sem identidade é presa fácil, irmãos, a qualquer orientação estranha. Por isso que havia uma cultura miscigenada quanto à religião e à nacionalidade em Jerusalém. Foi o que o homem de Deus encontrou. A identidade estava completamente destroçada. Mas irmãos, eu sei e vocês sabem também, aquele povo da terra foi arguto. Eles queriam construir juntos, e Zorobabel não permitiu, por orientação divina. Depois Esdras teve que tratar com essa cultura toda, e vocês conhecem muito bem o final do livro de Esdras, porque o povo acaba se envolvendo de alguma maneira. Veja, um templo que passou, agora irmãos, a oposição foi tão grande, que a obra parou 16 anos, 16 anos parado. Irmãos, é triste. Eu vejo muito isso ainda hoje. Ver um grupo de pessoas dedicadas, querendo fazer a obra de Deus, se esforçando, ralando sangue, suor, salário e lágrima, fazendo a obra do Senhor.
E de repente você começa a sentir que tem pessoas trabalhando contra você, que está tentando edificar, fazer, produzir, servir ao Senhor. Eu pergunto aos irmãos, isso angustia? As cartas iam para a Pérsia, acusavam eles de sedição, de rebelião, inquietava as mãos do povo. Imagine essa inquietação toda, meus irmãos. E eu fico pensando como nós estamos trabalhando hoje, porque, irmãos, a pior coisa que pode acontecer com um grupo comprometido com a realização de uma grande obra é verificar que tem pessoas colocando obstáculos para entravar a obra que está se fazendo. Não é só colocando o pé no meio, é colocando um obstáculo mesmo ao andamento do trabalho. Mas quando Deus quiser construir o templo, Ele disse: essa Babilônia que reinou, chegou ao fim. 539 o Império Babilônico ruiu, a glória da Babilônia acabou. E Ciro Persa começa a reinar. E Deus disse: agora eu trago o povo de volta. Glória a Deus. Meus irmãos, eu fico pensando em Zorobabel, desanimado, frustrado nos seus planos. Chegou para construir um templo, 50 mil pessoas, e agora o templo estava parado. A Bíblia não relata em minúcias o que aconteceu com ele durante esses 16 anos. Você pode imaginar a luta, a inquietação. Depois você vai encontrar no livro de Esdras esse período todo, as dificuldades que eles tiveram. Muitos foram levados a ciladas, muitos morreram. Meus irmãos, coisas tremendas aconteceram. O desânimo chegou após momentos de empolgação e de realização. Eu fico pensando, irmãos, estava meditando essa palavra, dos sentimentos que invadiram o coração de Zorobabel. Eu creio que aquele desânimo que invadiu o coração dele foi o que o levou quem sabe, a uma desesperança. O coração dele talvez tenha ficado endurecido pela falta de esperança. Meu Deus, eu vim construir o templo. Às vezes isso acontece com as pessoas, acontece conosco. Eu vim fazer esta obra e de repente eu não estou fazendo. Não era isso que eu pensei. Meu irmão, não olhe para essa oposição. Vá em frente. Deus te deu uma tarefa. Levanta o teu ânimo, te anima. Glória a Deus. Fiquei pensando como é que nós estamos, irmãos, construindo esse templo, fazendo a obra do Senhor nosso Deus em nossas igrejas. Estamos perfeitamente íntegros e integrados na obra e no reino, porque a gente vê, meus irmãos, numa igreja grande como a nossa, tem pessoas que não se integram. Tem pessoas que não se integram porque não são íntegros. Não são íntegros porque o altar está apagado. Falta glória, falta a presença do Senhor. Porque falta integridade, falta verdade nesses corações. Alguma intromissão estranha entrou no coração dessas pessoas e ele aceitou que edificasse o templo juntamente com ele. Outros têm um projeto pessoal. Isso é triste, mas isso está acontecendo. Agora imagine um homem que veio para liderar com 50 mil pessoas desanimado. Meus irmãos, às vezes isso aconteceu com Zorobabel. Ele vinha com cartas de Ciro, o grande Ciro, o imperador da Pérsia, tudo à disposição. E Deus disse assim: eu preciso ensinar esse moço que o que ele vai fazer, glória a Deus, sou eu que vai fazer. Ele está aqui só como mordomo. E eu estava pensando, meus irmãos, eu quero vos dizer essa palavra do Espírito Santo, que algumas vezes nós só reconhecemos a autoria de Deus em relação a coisas às vezes pequenas. Nós achamos que a capacidade, os detalhes mais importantes, somos nós que estamos realizando. E Deus muitas vezes, irmãos, para mostrar que Ele é quem está no controle, glória a Deus, aleluia. Ele vai nos ensinar que os nossos melhores esforços acabarão falhando se nós não dependermos inteiramente dEle. E essa lição a gente tem que aprender. Quantos querem depender
exclusivamente de Deus para a realização dos seus planos, dos seus projetos, da sua vida, na sua igreja. Zorobabel, irmãos, estava numa situação de desânimo. E quando nós chegamos nessa situação, pastor, eu nunca cheguei. Pois vai chegar, meu filho. Não fique triste, você vai chegar. Aí sabe o que Deus faz, meus irmãos? Ele manda o encorajamento. Aleluia. Você vai sair daqui hoje encorajado por Deus. Deus tem me encorajado nessa mensagem. Lá estava um homem desanimado, frustrado no seu sonho, 16 anos a obra parada, era o projeto que ele tinha, 16 anos parado. Deus levanta dois homens, um chamado Ageu e outro chamado Zacarias. Para você ter uma ideia como o negócio era sério. Em Zacarias capítulo 3, versículo 1 e 2, ele disse assim: ó Zorobabel, Satanás está do teu lado direito para se opor, para você não fazer a obra de Deus. Para você ter uma ideia, o nível de oposição que tinha se levantado, o próprio Satanás não vai construir. É ele que se opõe a mim e a você, quando nós temos o projeto de que nós temos um templo espiritual, temos o altar que nos foi dado, que não é digno de ministrar nele quem servia na velha aliança. Lá em Hebreus 13 está escrito sobre esse altar. Tem oposição. Aí se levanta o profeta Ageu. Oh, meus irmãos, isso aqui é muito lindo. O profeta Ageu se levanta e diz assim: não se desencoraje não temas, ó Zorobabel. Veja aí Ageu capítulo de número 1, vamos ler o versículo 12 até o 14, glória a Deus, não sei se dá para ir para a tela. Ageu capítulo 1, versículo 12 e 14, veja também Ageu 2:2, olha o que diz aí os versículos de número 1, capítulo 1, versículo 12. Então Zorobabel, filho de Sealtiel, o sumo sacerdote Josué, que é o mesmo nome, Jesus, filho de Josadaque, juntamente com todo o resto do povo, obedeceram a voz do Senhor. Que voz que eles obedeceram? Ele disse: aplicai os vossos corações às vossas obras. Chegou o tempo de vocês construir casa para vocês. Pare com essas casas estucadas que vocês estão fazendo. Acaba essa comodidade. Sobe o monte, vão pegar madeira, cambada de preguiçosos, vamos fazer a casa de Deus. Falei cearense agora para os irmãos que estão de longe. Suba o monte. Aí chega no versículo 12 e diz assim: obedecer a voz de Deus e as palavras do profeta Ageu, como o Senhor seu Deus o tinha enviado, e temeu o povo diante do Senhor. Versículo 13. Então Ageu, irmãos, coisa boa é quando a gente recebe um mensageiro da parte de Deus com a mensagem de encorajamento. É ou não é verdade? Às vezes só uma ligação. Oh, glória a Deus. É uma palavra, encorajamento. Então Ageu, o mensageiro do Senhor, falou ao povo conforme a mensagem do Senhor, dizendo: eu sou convosco. Versículo 13, meu amigo, bote aí de novo. Eu sou convosco. Olha o que é que o Senhor diz. Vamos dizer juntos: eu sou convosco, diz o Senhor. Encoraja ou não encoraja, irmão? Encoraja. Você está chateado, você está triste, você está no meio de uma obra e a oposição se levanta. Eu fico pensando, meu Deus, como é que Zorobabel não desistiu daquela empreitada? Versículo 14. E o Senhor, pastor, o senhor lê de longe, até sem uns óculos, graças a Deus. Então o Senhor suscitou o espírito do governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, e o espírito do sumo sacerdote Josué. O que foi que Deus fez, irmão? É o que Ele vai fazer com você e comigo esta noite. Deus tem uma palavra de encorajamento para a sua igreja e todos que ouvem essa mensagem de hoje. Sabe como é que Deus encoraja um homem ou uma mulher? Levantando o espírito dele. Não é levantando a moral não, irmão. Não é levantando a crista não. É o espírito. Então o Senhor falou a Zorobabel e o espírito do sumo sacerdote. Então o Senhor suscitou o espírito. Noutra tradução da corrigida diz: levantou o espírito
de Zorobabel, levantou o espírito do sumo sacerdote, levantou o espírito do resto do povo. E o que foi que aconteceu? O que foi que aconteceu, irmãos? E eles vieram e começaram a trabalhar na casa do Senhor dos Exércitos, o seu Deus. Aleluia. Crente só começa a trabalhar, meu irmão, não é na marra, não é empurrado não, é se Deus levantar o Espírito. E só levanta o Espírito se tiver holocausto no altar, se tiver fogo na lareira. Pode ter inimigo e oposição, mas o povo vai se levantar e a casa de Deus vai ser construída. Se você puder adorar, adore. Se quiser dar glória a Deus, dê, porque é o Espírito Santo que está nos falando esta palavra. Aleluia. O Senhor levantou o espírito daqueles homens. Meus irmãos, o Senhor me disse: olha, não deixe que as circunstâncias ou a falta de encorajamento prejudique o andamento da obra, impeça você de fazer a tarefa que eu lhe confiei. Os irmãos estão com a Bíblia aberta, volte para o capítulo 3, versículo de número 3. Firmaram o altar sobre as suas bases, e ainda que estavam sobre o terror. Havia inimigos por todos os lados, mas o povo não deixava de sacrificar. Meu irmão, não permita que as tribulações, a opressão, a dificuldade, a perseguição, o sofrimento, a luta, a liseira, como diz o nordestino, não permita que nada te impeça de sacrificar o Senhor teu Deus e te levar a ter uma comunhão genuína com Ele. Porque tem umas pessoas, meus irmãos, que quando a tribulação bate, a perseguição chega, a luta bate a porta, ele deixa logo a casa do Senhor, não vem, desaparece, entristece, desanima. Mas hoje Deus está te encorajando a continuar. Aleluia. Levante a mão e diga assim: eu tenho uma tarefa, não vou parar, não vou desistir. Glória a Deus. Não desista, meu irmão, se encoraje. Ageu 2:4, tem mais um versículo. Glória a Deus. Ele fala da segunda casa, daquela. Irmãos, é um livro maravilhoso. Ageu 2:4. Vamos colocar na tela e vamos ler todos juntos esse texto maravilhoso. Ora, pois, irmãos, Deus está encorajando. Mas às vezes você diz assim: irmão, você tem que reagir, se anime. Mas não é assim, irmão, que se anima. Deus tem que tocar o espírito. A pessoa diz: que a consciência é tal, a consciência ecológica, o povo coloca lixo na rua e não sei mais o que. Irmão, é uma questão de consciência, sim, meu irmão, mas ninguém toca consciência sem tocar coração. Só quem toca coração é o Espírito de Deus, é altar aceso, é holocausto contínuo. O povo estava lá. Ora, pois, esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor, esforça-te. O outro Josué, o general, que não é esse, ouviu essas palavras: esforçai-vos todo o povo. O Senhor encoraja e dá força. Todo o povo da terra, diz o Senhor, e faz o que, irmãos? Trabalhai. Trabalhai. Vamos ler todos juntos a última parte, irmãos, que é uma palavra de encorajamento. Trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. Meu irmão, trabalhe, Deus é com você. Agora diga para quem está ao seu lado: pode trabalhar, Deus é com você. Trabalhe, Deus é com você. Vai trabalhando, Deus é contigo. Ele vai aprovar o teu trabalho. Você não está aqui por acaso. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, eu vou concluir a mensagem deixando um pedaço, quem sabe, para uma outra mensagem. Você viu que eles edificaram o altar do Senhor, mas no versículo 3 a palavra fala que eles firmaram as bases do altar. Firmaram o altar sobre as suas bases. E eu estava assim: Espírito do Senhor, que bases são essas? Porque as bases do altar do Velho Testamento foram firmadas,
Mas no Novo Testamento, quais são as bases do altar da nossa vida? Quais são as bases do altar da igreja do Senhor? E Deus me falou daquelas bases tão conhecidas de todos vocês, que eu vou citar e deixar como dever de casa para você meditar. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42, as bases do altar. Meus irmãos, Satanás pelejou muito contra Zorobabel, 16 anos parado. Quando Deus levantou o espírito dele, o espírito do sacerdote, o espírito do povo, 4 anos o templo estava pronto. 16 anos parado, 4 para construir um templo novo. Quem dá glória a Deus, meus irmãos? Quando você chegar lá no capítulo 8 de Esdras, veja o tamanho da festa do dia que o templo foi consagrado. Um púlpito de madeira com 14 pessoas em cima, parecia o púlpito da Assembleia de Deus. Irmãos, Satanás faz surgir problemas quando a obra está sendo feita, para tirar o ânimo do povo. É denúncias infundadas, boatos, suspeitas, informação incompleta, querendo fazer a obra de Deus parar, destruir o espírito de harmonia, de paz, para inquietar o povo, para que não haja progresso. Mas, meu irmão, deixa eu dizer uma coisa: quando as bases do altar estão sobre os fundamentos, glória a Deus, ou quando o altar é firmado sobre o fundamento, olha aí, ó, as bases, irmãos, e os fundamentos. E perseveravam. Não esqueça da primeira palavra, que eu não vou pregar mais, vou parar o texto, já a palavra. Perseveravam. Isso fala do holocausto contínuo, perseverança, isso não pode parar. Perseveravam na primeira base, doutrina. Segunda base, comunhão. Terceira base, partir do pão. E a quarta base, oração. Se o meu e o seu altar estiver sobre estas bases, não tem cão do inferno que vai impedir. O templo vai ser reconstruído e inaugurado. Glória a Deus. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, glória a Deus. Timóteo 4,16. E se você for para o livro de Timóteo, você não precisa mais nem recorrer a mais nenhum texto da Bíblia, porque só em Timóteo 1 e 2 você vai encontrar tudo sobre essa questão da palavra. Oh, meus irmãos, a palavra. E esta base, como está na nossa vida, com o nosso contato com a palavra, com a nossa experiência com a palavra, quanto temos nos envolvido com a palavra, o quanto conhecemos da palavra, o quanto praticamos a palavra, o quanto vivemos a palavra. Timóteo 4,6, 1 Timóteo, o apóstolo Paulo diz assim para Timóteo: olha, Timóteo, você está alimentado com as palavras da fé e com a boa doutrina. Se você vai lá para 2 Timóteo 1,13, a palavra do Senhor diz assim: mantém, Timóteo, olha, mantém o padrão das sãs palavras. Agora você imagine, meu irmão, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Imagine, meus irmãos, que se essa base estiver firmada, ninguém vai ter falador da vida dos outros, ninguém vai julgar a vida dos outros. Os irmãos suportam uns aos outros, perdoam uns aos outros, amam uns aos outros, levam as cargas uns dos outros, oram uns pelos outros, são benignos uns para com os outros, se sujeitam uns aos outros, amam uns aos outros. Porque o altar está sobre a base da palavra, e você obedece a palavra, examina a palavra, porque quem cuida tem nela a vida eterna. Outra base, irmãos, é a base da comunhão. Irmão, eu podia falar muito sobre cada uma dessas bases, é uma outra mensagem. Prega essa mensagem, as bases do altar. O esboço já está feito. A comunhão é a outra base. Irmãos, eu pensei assim: Senhor, qual o texto sobre comunhão que expresse e sintetize todos os outros? Aí lembrei-me de 1 de João, capítulo 1. Se você puder abrir a sua Bíblia, abra e vamos colocar na tela. 1 de João 1, versículo 3 até o 7. Glória a Deus.
1 de João: sim, o que vimos e ouvimos, isto vos anunciamos, para que vós também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é como, irmãos? A nossa comunhão é com, vamos dizer juntos, e a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. E o versículo 7 termina dizendo, irmãos, glória a Deus: se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Quem tem comunhão com o Pai, tem comunhão com os irmãos, é lavado no sangue de Jesus, porque tem holocausto sendo consumido. Meus irmãos, só é possível mantermos comunhão, glória a Deus, manter relações corretas com Deus, se estivermos envolvidos com a questão da santidade, de pureza, a nossa conduta. Quantos estão entendendo essa mensagem? Essa base da comunhão. Qual é o grande problema em todas as instituições? Relacionamento. Os irmãos já pensaram nos problemas relacionais nesses campos de refugiados pelo mundo todo? Se você chegar numa grande empresa, Carlinhos, você que trabalha nessa área, e tantos irmãos aqui que trabalham em empresa, no mundo corporativo, pode pegar, conversar com qualquer gerente, com qualquer executivo. Você faz o que é que lhe dá mais trabalho na empresa? É o trabalho? São as funções? Não, são as pessoas. É o que diz respeito às relações humanas. Foi isso que Jesus tratou de forma contundente quando orou para que todos sejam um. Glória a Deus. Todo o povo reunido como um só homem. Você acha que isso é fácil? É só Deus na causa, meus irmãos. Para pegar 50 mil pessoas e colocar com um só coração, e edificar um altar, e colocar o altar sobre as bases, é só Deus. E o partir do pão, que aponta para o sacrifício vicário de Cristo na cruz do Calvário, que era também, irmãos, acompanhado sempre antes pelo lava-pé, que aponta para o serviço. Essa base santa, meus irmãos, ela é fundamental. E as orações, que já foi alvo aqui de mensagens inteiras. Sem esses fundamentos, o altar não se sustenta. Mas quando tem esses fundamentos, meu irmão, você coloca a água da palavra, glória a Deus. Você ajeita o holocausto, pode fazer como Elias. Onde está o Deus de Elias? O fogo de Deus cai, consome tudo, glória a Deus. Profeta de Baal corre, templo é construído, a obra é feita, crente desanimado é encorajado, e a oposição é decepcionada. Meus irmãos, nós vamos orar, mas você não pode ir embora, porque nós vamos ter que, depois desta oração, abençoar ainda com uma oferta. Vamos ficar em pé? Vamos orar agora. Quantos estão mais encorajados do que os que chegaram aqui? Pelo tamanho do glória a Deus, eu penso que muitos irmãos estão mais encorajados. Quem já estava encorajado agora está mais. Quem estava preocupado e atribulado, pelo menos agora está consolado para enfrentar a luta. Quando você vê aquele opositor amanhã, você vai dizer: olha aí, Jesus, tenha misericórdia. Sabe o que é que você faz? Bota mais lenha, oferece o cordeiro, mas o cordeiro do holocausto, diga assim comigo, é sem mancha. Sem mancha, de manhã e à tarde no crepúsculo escuro. Aleluia. Em holocausto contínuo ao Senhor. Meus irmãos, vamos fazer uma oração, como diz o crente assembleano, uma oração de fogo. Oração de fogo é essa, irmão. É a oração do altar aceso. É a oração que a gente sente a presença do Senhor Jesus. Os irmãos notaram que a última parte da mensagem seria a mais longa. Eu poderia muito bem pregar 3 mensagens, mas eu deixo com você
essa última parte. Firma o altar da tua vida sobre estas bases: palavra, comunhão, partir do pão e oração. Fica tranquilo, a vitória é nossa no nome de Jesus. Quem tem coragem de aguentar a mão assim levantada até terminar a oração? Se cansar uma mão, levante a outra, porque a mão é pesada, irmão. Cansar uma mão, levanta a outra, porque lá no vale da sua vida Deus vai estar intercedendo por você, vai estar dando vitória como deu a Josué, enquanto Moisés levantava as mãos lá no monte. Glória a Deus. Maravilhoso e eterno Deus, nosso Pai, a Ti, Senhor, toda a honra, toda a glória, império e domínio para sempre. Eis-nos aqui, Senhor, Tu já nos trouxeste do cativeiro, aleluia. Já chegamos, Senhor, na cidade. Ó Deus, o templo já foi levantado. Te agradecemos, Senhor, porque outrora o nosso templo, ó Deus, era trevas, estávamos mortos em ofensas e pecados, mas o Senhor quebrou o cativeiro, rasgou a cédula da nossa iniquidade. Oh, aleluia. E agora nós possuímos o altar. Sim, Senhor, somos edifício de Deus, templo e morada do Espírito Santo, casas espirituais, como pedras vivas, somos edificados, casas espirituais. Deus, mas esse templo que estamos construindo, oh, aleluia, meu Deus, eu me alegro, Senhor, porque a despeito da construção, a oposição se levanta, a oposição é tremenda, Senhor, como foi nos dias de Zorobabel. Mas parece, ó Deus, que estou ouvindo aquela voz solene do capítulo 4 de Zacarias, versículos 6 e 7. Oh Deus, Zorobabel, não é por força nem por violência, mas é pelo meu espírito, diz o Senhor. Assim diz o Senhor para você, Zorobabel: se anime, se encoraje. Quem és tu, ó grande monte? Diante de Zorobabel tu serás uma campina, e vocês vão colocar a pedra angular, a pedra de remate, a primeira pedra, com aclamação, com graça, com graça, com graça. Meu irmão, coloca a primeira pedra, diz o Espírito Santo. Oh grande Deus, nós recebemos encorajamento para construir a nossa casa espiritual. Nós recebemos encorajamento, Senhor, para vermos também o nosso templo físico e material ser construído. Mobiliza o teu povo, Senhor. Ó Deus, nos dê graça. Acende o holocausto, acende a lareira do altar continuamente. Que os sacerdotes vistam novamente o linho branco. Prepare as suas vestes para sacrificar ao Senhor. Oh, aleluia. Possamos colocar em ordem o holocausto, firmá-lo sob as bases da palavra, da doutrina, oh Deus, da comunhão, do partir do pão e das orações. Pai de amor e de verdade, e nós celebraremos ao Senhor um holocausto contínuo, desfrutando da tua graça, da tua presença a cada dia. Deus santo e maravilhoso, estas mãos que estão levantadas, toca cada uma delas com encorajamento, com graça, com poder, para que não pare, para que não desista, a despeito de toda a posição. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos e te agradecemos, e a igreja do Senhor diz amém. Amém. Saúde quem está ao seu lado, dizendo: a vitória é nossa no nome de Jesus.